Boa noite a todos. Para iniciarmos o nosso encontro, vamos primeiramente elevar os nossos pensamentos a Deus, o nosso Criador, a Jesus, nosso irmão mais velho que nos acompanha, que nos guia pelos bons caminhos. Agradecer pelo instante em que possamos aprender um pouquinho mais diante desta doutrina tão abençoada que nos foi revelada, nos clareando a alma, para que possamos cada vez mais enxergar o que precisa ser feito para o nosso melhoramento. Obrigado, Jesus. Abençoe a todos nós. Cuida de todas as pessoas que nesse momento estão recebendo as suas benéficas energias dos seus anjos da guarda em cada lar, a nos cuidar, a nos proteger. E que esses ensinamentos, que logo em breve vamos aprender, possamos guardar no coração e colocá-los em prática. Que assim seja. Quero agradecer também a Mestre de Amor por mais essa oportunidade em que possamos estar aqui conversando, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, a boa nova que Ele nos trouxe do nosso Criador. E no programa Jesus, Luz de Nossas Almas, estamos estudando, lendo as poesias de Amélia Rodrigues, do livro Quando Voltar a Primavera. E antes de começar a estudar até mesmo os capítulos, só o título já nos dá assim muitos ensinamentos. Porque o que é a estação da primavera? A primavera, ao meu entender, na minha observação, para quem me conhece sabe que eu gosto muito de plantas, né? Então eu sempre estou aqui com a minha árvore da felicidade. Vocês podem ver aí até os nossos estudos anteriores. Essa árvore da felicidade já está comigo aí há pelo menos 14 anos e que emana tanta energia, né? Sempre é bom ter uma plantinha em casa. Aqui em casa não tem uma plantinha, tem muitas. Você enxerga a minha casa de longe, porque é a única aqui do condomínio que está assim rodeada, né, por um biominha de Mata Atlântica, né? Enfim. Mas o que eu tenho observado na primavera, especialmente até esse ano, né, que está acontecendo, então, assim, é uma mistura, né, nesse início de primavera, uma mistura de estações. Ainda predominando o frio, né, dias gelados. E quando se fala de primavera, a gente já quer que lá no dia 22, pelo amor de Deus, se eu estiver errado, me corrijam, mas acho que é o dia 22, né, primavera, dia 21 acho que é o dia da árvore, e o dia 22 de setembro, que começa a primavera, as pessoas já querem as árvores, as plantas com flor, tudo florido já. E não é assim, a gente sabe. Até então, as últimas primaveras eram mais verão, dias quentes, no começo dessa estação, do que frio. Esse ano está sendo mais frio, talvez em virtude pelo nosso inverno ter sido mais rigoroso. Mas o que eu quero dizer com isso? Nossa vida é feita de estações, né? A vida do ser humano. E na estação da primavera, onde o Evangelho começa a brotar, a dar flor, o perfume do Evangelho, a gente começa a perceber a beleza
que é a gente colocar em prática isso quando está arraigado, já está enraizado, né? Pegando a metáfora das plantas, nos nossos corações, na nossa razão, nos nossos sentimentos. É perfume que exala. E essa primavera está sendo assim aquela mistura, como nós somos, né? Mistura de emoções, de sentimentos, aquele turbilhão de atitudes, erros, vendavais, que muitas vezes desteiram, né, em nossas casas, nos descobre, nos deixa sem abrigo, nos deixa nu diante de erros que cometemos, e a gente se percebe que somos suscetíveis realmente de errarmos. Quando o erro bate no nosso coração e a gente se percebe no erro, é que você para pensar, como é que eu pude ter semelhante atitude com o meu próximo? Como eu pude ser tão frio como o inverno é, coração gelado? Como eu pude ser como um vendaval, derrubando a confiança do semelhante que antes tinha em mim. Então a primavera vem nos ensinar que mesmo com essas dificuldades, com essas intempéries do tempo, a primavera é a estação que as flores garantem a sua presença. E o Evangelho, como primavera chegando aos nossos corações, o Evangelho é essa garantia. Que um dia, e eu espero que seja nessa encarnação, que a gente não despreze mais, eu falo por mim, que eu não desdenhe mais dos ensinamentos e por essa bendita doutrina espírita que tanto nos consola, que é um dos objetivos da doutrina, consolar e trazer para todos nós a garantia maior do maior presente que Deus nos deu. O maior presente que Deus nos deu é a imortalidade. A doutrina espírita, ela nos dá esse consolo através da razão, nos provando a imortalidade da alma, que é natural. A comunicabilidade com o mundo espiritual é natural. Então, se você está aqui pela primeira vez, ouvindo falar sobre doutrina espírita, saiba que se você está ouvindo coisas, está vendo coisa que acha que não devia ver, isso é natural. Então, é importante que você se informe, né, que você estude, para poder controlar essa mediunidade, né, tomar posse da mediunidade e não a mediunidade de controlar. Tá? Porque a mediunidade é isso, é essa comunicabilidade. Porque eu tenho, né, essa atitudes, por que eu estou vendo, por que eu estou ouvindo coisas, é por um propósito. Tudo na vida é por um propósito. E o propósito sempre é a caridade ao próximo. E para conosco mesmo. Né? Hoje, vamos ler aqui a poesia de Amélia Rodrigues, capítulo 3, Brandos e pacíficos. A azáfama do dia cedera lugar à terna e suave tranquilidade. As atividades fatigantes
alongaram-se até as primeiras horas da noite, que se recamara de astros alvinitentes. Tudo isso, né, nessa poesia incrível e bela para dizer que estava anoitecendo, né, entardecendo, anoitecendo, naquele crepúsculo do dia, né? Os últimos corações atendidos à margem do lago, após a formosa pregação do entardecer, demandaram os seus sítios, facultando que eles, a seu turno, volvessem à casa de Simão. Depois do repasto simples, o mestre acercou-se da praia em companhia do apóstolo afeiçoado, e porque eu percebesse tristonho, interrogou com amabilidade: que aflição tisna a serenidade da tua face, Simão, encobrindo-a com o véu de singular tristeza? Havia na indagação carinhoso interesse e bondade indisfarçáveis. Convidado diretamente à conversação renovadora, o velho pescador contestou com expressiva entonação de voz, na qual se destacava a modulação da amargura. Cansaço, Senhor. Sinto-me muitas vezes descoraçoado no ministério abraçado. Não fosse por ti... Não conseguiu concluir a frase. As lágrimas represadas irromperam, afogando o trabalhador devotado em penosa agonia. E como o silêncio se fizesse espontâneo ante os colar da noite, que os acalentava em festival de esperança, o companheiro, sentindo-se compreendido e logo passado o volume inicial da emotividade descontrolada, prosseguiu: não ignoro a própria inferioridade e sei que teu amor me convocou à boa nova, a fim de que me renovasse para a luz e pudesse crescer na direção do amor do nosso Pai. Todavia, deparo-me a cada instante com as dificuldades que me dilaceram os sentimentos, inquietando-me a alma. Ante o olhar lúcido e interrogativo do amigo, discreto, adio: é verdade que devemos perdoar todas as ofensas. No entanto, como suportar a agressividade que nos fere, quando pretende admoestar e humilhar, quando se promete ajudar? Guardando a paz no coração, Simão, redarguiu o divino mestre, benfeitor. Todavia, revidou o discípulo sensibilizado, como conservar a paz, estando sitiado pela hipocrisia de uns, pela suspeita pertinaz de outros, sob o olhar severo das pessoas que sabemos em pior situação que a nossa? Mantendo a brandura no julgamento, Simão, respondeu o Senhor. Concordo que a mansuetude é medicamento eficaz, retrucou Pedro. Porém, não seria de esperarmos que os companheiros, afeiçoados à luz nova, também a exercitassem por sua vez? Quando há dúvida sobre nossas atitudes, parte de estranhos, quando a suspeição vem de fora da grei, quando a agressividade nos chega dos inimigos da fé, podemos manter a brandura e a paz íntimas. Mas, todavia, entretanto,
sofrer as dificuldades apresentadas por aqueles que nos dizem amar, tomando parte no banquete do Evangelho, convém considerarmos ser muito difícil e grave cometimento. Então, Simão está se referindo aqui aos entes queridos, os próximos amigos, que é o que Jesus vai responder para ele aqui, né? Que muitas vezes somos feridos e, por muitas vezes, falando pelo Alain aqui, ferir. O Alain fere mais as pessoas, não os desconhecidos, são mais os próximos, os de dentro de casa, os familiares, né? Aqueles que conhecemos no trabalho, na escola, na universidade, onde quer que seja a nossa atuação, nós ferimos quem nos conhece. Os desconhecidos vão ficar ali momentaneamente bravos, talvez, mas o coração vai ficar ferido por aqueles que nos detêm a confiança. Percebendo a angústia que se apossara do servo querido, o mestre paciente e judicioso explicou: antes de esperarmos atitudes salutares do próximo, cabe-nos o dever de oferecê-las. Porque alguém seja enfermo, pertinaz e recalcitrante no erro, impedindo que a luz renovadora do bem o penetre e sare, não nos podemos permitir seu contágio danoso. Nem nos é lícito cercear-lhe a oportunidade de buscar a saúde. Então, o mestre está falando aqui, né? Às vezes a gente precisa consultar, né? Vai no hospital, vai no médico e encontra lá na sala de espera pessoa tossindo, gente passando, mancando ali com dificuldade e aquele horror, pessoas doentes, mas é hospital. Tem pessoas doentes lá. As pessoas estão indo buscar uma cura para o corpo. Não seria normal estarem lá pessoas sadias. É natural que pessoas doentes estejam lá. E todos nós somos doentes da alma. Como Jesus está falando aqui. E quando se acerca de nós uma alma similar a essa, que muitas vezes é do nosso convívio, nas várias circunstâncias da vida, nós não podemos recusar ajuda. É difícil? É, claro que é. Muito difícil. Então, como Jesus disse aqui, vamos oferecer a mansuetude, a paciência, a brandura. Né? Senão, vai ser mais um doente. Daí já tinha um doente ao nosso lado, vamos ter dois, porque daí você está doente também. Claro que com a sua doença espiritual, você pode aprender com a doença espiritual do próximo. E um pouco do bem que você tem, você pode oferecer. Um pouco de razão, de sentimento, de conhecimento do Evangelho, você pode oferecer uma atenção, né? Dar os ouvidos para a pessoa falar. E você ouvir com atenção. Ouvidos de escutatória. Não ouvidos de deboche, né, de desdém. Ouvidos de atenção. Dar a atenção, a devida atenção. Muitas vezes a pessoa só quer essa atenção. Não é? Certamente dói-nos mais a impiedade do julgamento por parte de amigos, e fere mais a descortesia de quem nos é conhecido. Ignoramos, porém, o seu grau de padecimento interior e a sua situação tormentosa. Nem todos os que abraçam fazem-no por amor, bem o sabemos. Aos que, incapazes de amar, duvidam do amor do próximo. Os que, mantendo vida e atitudes dúbias, descreem da retidão alheia. Os que, tropeçando e tombando, descuram de melhorar a estrada para os que vêm atrás.
Necessário compreendê-los todos e amá-los, sem exigir que sejam melhores ou piores, convivendo sob o bombardeio do azedume deles, sem nos tornarmos displicentes para com os nossos deveres ou amargos em relação aos outros. Puxãozinho de orelha de leve aí, né? Do Mestre Jesus para todos nós. Ante a impossibilidade de suportá-los, Pedro é engraçado às vezes, né? Ante a impossibilidade de suportá-los, se indicou o pescador com sinceridade. Essa sinceridade do Pedro que eu busco também. Sem correr o perigo de os detestar, não seria melhor que os evitássemos, distanciando-nos deles? Então, aquele colega chato, aquele colega que só me traz problema no trabalho, manda embora, chefe, pelo amor de Deus, só traz problema. Né? Familiar chato, não vamos receber a visita. Vamos sair, tá dizendo que tá vindo na casa aqui, não vamos atender. Não quero contato com pessoa ruim. Né? Pedro tá falando isso. Não quero saber de gente ruim do meu lado. De ficar suportando o azedume dos outros. O que o mestre vai responder? Não, Simão, esclareceu Jesus. Deixar o enfermo entregue a si mesmo não é lícito. Será condená-lo à morte. Abandonar o revel significa torná-lo pior. Antes de outra atitude, é necessário que nos pacifiquemos intimamente, a fim de que a brandura se exteriorize do nosso coração em forma de bênção. Na legislação da montanha, foi estabelecido que são bem-aventurados os brandos e pacíficos. A bem-aventurança é galardão maior. Para consegui-lo, são indispensáveis o sacrifício de receber, né, o próximo difícil, a renúncia, a vitória sobre o amor próprio, o triunfo sobre as paixões. Amar os bons é dever de retribuição, mas servir e amar os que nos menosprezam de nós e duvidam é caridade para com eles e felicidade para nós próprios. Como o céu continuasse em cintilações incorporáveis e o canto do mar embalasse a noite em triunfo, o mestre silenciou com aspirar as blandícias da natureza. O discípulo, desanuviado e confiante, com os olhos em fulgurações, pensando nos júbilos futuros do Evangelho, repetiu quase no monólogo, recordando o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E deixou-os penetrar pela tranquilidade em clima de elevadas reflexões. O meu muito obrigado. Espero que todos tenham conseguido perceber aqui o perfume das flores desta primavera que vai desabrochar de cada coração. Isso eu tenho certeza. Fiquem todos com Deus. Assim seja.